ah, eu estou doente agora. Eu sempre fiz conteúdo, desde quando eu fazia artes, desde antes. Não, inclusive fez bem de compartilhar isso daí. Primeiro que tem que ter coragem pra fazer isso também. Não é fácil expor um relato pessoal desse, uma doença dessa, e postar isso na internet. Ainda mais no mundo que é hoje, em dia. Como as pessoas são más, imbecis, patéticas. E, bom, eu vou começar a me apresentar. Eu só não garanto que vou ver o vídeo inteiro, porque são 48 minutos. A ideia é ver qual que é o problema, tá? Que já dá pra ver que é verdade, porque ela tá se identificando e falando. E aí a gente divulga a vaquinha, tá? Vamos só pegar aí o contexto. Meu nome é Adri. Mentira, é Drica. Eu tenho 22 anos, eu moro no Mato Grosso do Sul. E minha vida era cheia de sonhos, cheia de vida e saúde. Nem tanto, mas era o que eu acreditava, até ter um diagnóstico que mudou a minha vida. E nesse vídeo eu só quero que vocês escutem, vejam esse vídeo, se possível até o Já final. toma essa da armadura cósmica. E eu preciso dar certo na internet, porque é a minha única opção. E vocês vão entender por quê. Bom, vou começar com uma introdução básica, que é sobre o que acontece e o que está acontecendo. E o que aconteceu. Bom, vamos começar com o que aconteceu antes de eu nascer. Bom, meu pai perdeu a mãe dele muito cedo, com 34 anos, se não me engano. A avó paterna, minha avó paterna. Ela faleceu com 34 anos, vítima de câncer de estômago. Ela teve um câncer de estômago e decidiu não fazer o tratamento, então ela faleceu muito cedo por conta desse câncer. E, basicamente, meu pai viu todo o sofrimento dela antes disso acontecer. Ela decidiu não fazer o tratamento, então ela sofreu, agonizou, até chegar ao ponto de não estar mais aqui. Depois disso, meu pai teve que trabalhar desde muito cedo. Meu pai começou a trabalhar, começou a tentar dar jeito na vida dele por um tempo, porque precisava. Se ele ficasse parado, não teria alguém que ia segurar na mão dele e falar, olha, eu vou te dar tal dinheiro, você perdeu família, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar tudo, e não é assim que a vida funciona. Então ele correu atrás de fazer a vida dele muito cedo, desde adolescente, criança, basicamente, né, por ele ter outros irmãos. E bom, depois disso, meu pai casou com a minha mãe e teve um filho, o Johnny, apelidado de Pepeto. Meu irmão, ele viveu até os 12 anos de idade. Em 2000, ele faleceu de leucemia. Ele foi diagnosticado aos 9 anos e ele faleceu aos 12. Basicamente, foi um período que a minha família sofreu bastante. Eu não era nascida ainda, porém, eu conheço meu irmão. Porque meu avô falava tanto do meu irmão que eu sinto que eu conheci ele, de alguma certa forma. Porque foram contadas histórias e histórias. Conexão espiritual. Tudo. Era como se meu avô se esforçasse ao máximo de manter a história do meu irmão viva. E eu conheci ele desde quando eu era criança. Meu avô começou a contar dele pra mim. E eu me senti próxima ao meu irmão. E eu nem sabia que ele era meu irmão. Meu avô só me contava de uma pessoa chamada Pepeto. Mas quem era essa pessoa? Eu não cheguei a entender quem era. Demorei bastante. Na verdade, minha mãe me contou depois. Porque ainda era um período muito conturbado, né? Minha mãe teve depressão. Então, foi algo que, enquanto ela estava me gestando, ela ainda estava com as emoções muito... ela perdeu um filho. Não é uma pouca coisa. E não foi algo que ela viveu por muito tempo com uma criança. E ela sofreu ainda. Eu lembro quando ela contava pra mim, ela sofria muito. E é um sofrimento assim, né? Uma mãe perdeu um filho. Eu não tenho filho, não sou uma mãe, mas eu entendo que é uma dor, assim, é o resto da vida, né? Você perder uma pessoa já é ruim, imagina um filho que nasceu de você. Bom, minha mãe sofreu bastante, meus pais, em geral, sofreram bastante. Eu conheci meu irmão, ao mesmo tempo que não conheci. E desde pequena eu sempre coloquei na minha cabeça que eu teria que ser igual ao meu irmão. Em questão de ser inteligente, dar orgulho pros meus pais, ser uma pessoa que ajuda eles, né? E meio que... certo. Eu até cheguei a entrar em depressão quando eu percebi que eu não conseguiria ser igual ao meu irmão. Deu pra entender? E, enfim. Mas aí é autossabotagem, né? Porque não se trata de ser igual a outra pessoa. Se trata de você ser quem você é. Sempre foi isso, sempre será. A partir do momento que a gente coloca na cabeça que temos que ser igual a outra pessoa, a gente se auto-sabota. Cada pessoa é diferente. A única coisa que a gente deve fazer é imitar valores, trazer para a nossa vida valores de outras pessoas, valores morais, éticos, dignos de honra, porque isso nos fortalece.
Agora, as nossas atitudes e a nossa jornada é sempre única, é singular. Você tem o seu arsenal de habilidades próprias. Você tem um DNA X. O seu irmão tem outro. Entendeu? E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que projeta nela mesma uma obrigação de ser exatamente o que viu uma outra pessoa sendo, assim. Tipo, porque se eu for exatamente isso, aí eu vou dar certo. Se eu não for, acabou pra mim. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? E depois eu que sou esquizo, caralho. Voltamos para a época. Eu nasci já tendo problemas. Saúde. Uma coisa que eu quero deixar claro. Meus pais, assim, teve esses históricos de câncer na família. Sim, mas o que o nosso dinheiro vai ajudar nisso? Bom, se você esperar um pouco, você vai entender. Mas também o que adianta? O que o dinheiro da sua mãe e da sua família adiantou? Você usa a foto do Sasuke Uchiha e coloca o nome de Sasuke Uchiha. O que adiantou? O que adianta? Os moleques que nascem em família rica hoje são os piores. É os mais punheteiros. O pai dá esmola, fica jogando lá a mesadinha, dá o carro pro profano usar e acaba com tudo. Só dá trabalho, zero disciplina. Porém, não teve uma justificativa dos médicos de por quê. Sabe? Porque, pra quem não sabe, câncer ele não é algo que você consegue prever. A não ser que você tenha uma doença que te predispõe a ter um câncer. Mas, em geral, o câncer não é algo que... você vai ter e você não. Ou, basicamente, câncer é uma doença que qualquer pessoa pode ter. Em qualquer fase da vida. Então, não era uma coisa de, tipo... Você não pode ter filho... Câncer depende de diversos fatores. Diversos fatores. A gente vive uma vida totalmente voltada pra isso, infelizmente. Por conta das coisas que a gente come. Nossa, a questão sentimental, ela tem que ser muito levada em conta em questão de câncer. Enfim. Porque seu filho teve câncer. Porque leucemia não tinha nada a ver, estômago... Ninguém chegou a pensar sobre isso. Na verdade, não é nem sobre pensar. Antes, não tinha muita instrução. E só falando isso porque eu não quero que culpem meus pais por algum tipo de coisa. Meus pais são anjos. E eu não quero que falem porque vocês não estavam na situação. As pessoas não vão entender quando você não passa por uma situação assim. E muita gente fala, seus pais deveriam não ter filhos, porque o filho deles faleceu de câncer. Mas não é assim que funciona a situação. Ninguém sabia de nada. Que eu vou contar pra vocês. Bom, meus pais me tiveram em 2002. Eu nasci. E eu já nasci com o meu intestino não funcionando. Na primeira semana de vida, o médico falou pra minha mãe, basicamente, que... Olha, a sua filha vai ter que tomar suco de laranja porque o intestino dela não está funcionando. Então, toma seu suco de laranja aí na primeira semana de vida, porque o intestino dela não funciona. Então, eu nasci constipada, ou seja, eu nunca tive um intestino que funcionasse normal, eu sempre não ia no banheiro, basicamente. Era muito difícil eu ir no banheiro. Eu nunca cheguei a contar quanto tempo eu fiquei sem ir no banheiro, porque meio que era desde que eu nasci, então não era uma coisa que eu cuidava. Porém, era uma coisa que eu sempre tive problema. Mas, como é aquele negócio, quando você tem algum problema que você nasceu com, você não sabe como é a vida de quem não nasceu. Você não sabe como é estar normal. Você só sabe ter aquilo. Você não sabe como é não ter. Então, pra mim era normal. Pra mim era o normal eu ficar, sei lá, uma semana sem ir no banheiro. Eu ficar, sei lá, dias e dias sem ir no banheiro. Porque era meu normal. Você pode achar estranho. Agora eu acho estranho. Porque eu não sabia. Mas não era normal. E enfim. Meu pai nunca teve problema de saúde. A gente nunca se preocupou. Quando eu soube que quando eu tive a consciência, né, de que meu irmão teve um câncer, eu comecei a me preocupar um pouco com meu pai. Ou comigo mesma, na verdade. Mais comigo. Minha mãe ficava com medo de eu ter algum câncer. Ela lembra até quando... Uma vez, quando eu era criança, tipo, começou a sangrar meu nariz. E ela lembrou que foi a mesma coisa que aconteceu com meu irmão. Começou com sangramento no nariz. E aquela vez, ela pensou que eu teria leucemia também. Só que eu não tive. E foi um momento muito difícil, né? Pensando que seu filho pode ter alguma coisa, porque o seu outro filho teve. E minha mãe sempre cuidou muito sobre isso. E vamos por uma data recente. 2023, na verdade em 2022, em dezembro, meu pai começou a ter sangramento nas fezes. Indo pra outros órgãos. O estágio do câncer, se não me engano, estava no estágio 4. Ou 3. Por aí. E enfim. Meu pai começou a quimioterapia, radioterapia. E antes disso acontecer, na primeira consulta, foi todo mundo. Minha família inteira, no caso, eu, minha mãe e meu pai.
E a gente foi na consulta. E o médico pegou e falou pra mim, olha, você Você também vai ter que fazer colonoscopia, né? Meu pai descobriu por exame de colonoscopia. Pra quem não sabe, é você enfiar uma mangueirinha lá por baixo e ele vê todo o seu intestino e tudo mais. E ele falou que eu deveria também fazer essa colonoscopia porque meu pai tava, além do câncer, ele tinha uma condição chamada polipose adenomatosa familiar, que essa condição era hereditária. Eu tinha 50% de chance de ter ou não. E se eu tivesse essa doença, eu teria que tirar meu intestino grosso também. Igual meu pai. Porque meu pai, além de fazer radioquimia, ele teria que tirar todo o intestino grosso. Um adendo, se meu pai tivesse só os tumores, eles iam tirar a área, tipo, que estão os tumores. Porém, como ele tem a doença, a polipose, ele teria que tirar todo o intestino dele, porque a doença afeta todo o intestino. Enfim, depois disso, eu meio que tava tentando levar as coisas mais leves, mas depois que o médico falou, eu fechei a cara e fiquei séria o resto da consulta. E... só que, no fundo, eu sabia que eu tinha aquilo, mesmo não fazendo nada. Eu sentia que eu tinha aquilo, porque eu sempre senti que eu tinha alguma coisa. E no ano de 2022, eu tinha feito uma cirurgia de hérnia. E essa cirurgia foi de tanta força que eu fazia pra ir no banheiro. Pode parecer engraçado, é engraçado. Porque, só que era uma coisa que pra mim era normal. E o médico não soube do porquê eu tive que fazer a cirurgia de hérnia. Eu quase ri, né? Tive que fazer uma cirurgia de emergência. Pode achar engraçado, porque de fato não é engraçado, mas assim, é que pra mim era tão normal a força que eu fazia indo no banheiro que eu não achei que era alguma coisa preocupante. Mas sério. E aí eu tive que fazer uma cirurgia de tanta força que quase explodiu. Meu intestino tentou sair pra fora ali na minha cavidade abdominal. Olha isso, irmão. E ia explodir. Isso aí é um... problema de intestino é um baita problema isso aí, viu? Ia morrer. Coisas leves, né? Graças a Deus. E perdoa pela forma que eu conto as coisas, é porque tá tanta coisa ruim, ainda vai piorar, tá? E eu só aprendi, desde sempre, eu sempre lidei com as coisas fazendo piada, esse tipo de coisa. Não significa que seja de boa pra mim lidar. Até porque eu choro e chorei. Até hoje eu choro sobre isso. Então não é uma coisa que é fácil. Bom, voltamos à história. Basicamente, meu pai, ele fez a quimio, fez a rádio, tirou o intestino dele todo. E eu fiz a colonoscopia em fevereiro, né? Meu pai teve diagnóstico em janeiro, eu tive o diagnóstico em fevereiro. E eu fiz a colonoscopia e deu, você tem PAF. Você tem mais de 50 a 70 pólipos no seu intestino. Certo. E vamos lá, eu vou explicar sobre a doença, mas primeiro eu vou mostrar. Esse foi o exame que eu fiz. Eu tô com a minha... Todo mundo que tem doenças crônicas, problemas de saúde, tem que ter uma pastinha com todos os exames possíveis. E eu vou pegar aqui pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Esse foi meu primeiro exame que eu fiz, que constatou a doença. Foi... Não foi esse. Foi esse outro aqui. Não sei, eu até perdi. É tanto exame, é tanta coisa. Foi esse aqui, ó. Foi meu primeiro exame que eu fiz pra ver se eu tinha a doença. Foi... Não, eu tive o diagnóstico em... eu tive o diagnóstico em março. Mano, a menina demonstra uma mentalidade forte, base. Eu nem preciso falar que a menina tem mais testosterona do que metade dos que apareceram aqui hoje, né? Você viu o relato do Super Cowboy, que sucumbiu pro controle vibrando? Esses caras que são alérgicos à mulher. Olha essa menina, irmão, que nasceu assim. Ela nasceu assim. E esses moleque punheteiro lixo vem aqui chorar pra mim, irmão. O outro lado do vídeo gordo, querendo fazer parte dos 5%. O cara nasce bom, saudável e ele quer ser os 5% dos esfacelados. Ele queria nascer ruim. É esses caras, irmão. Esses caras, irmão. E a menina aqui, ó. É brincadeira? A menina que é mais homem do que toda essa molecada moderna. Chega a ser uma piada mesmo. Isso é uma piada mesmo. Olha. Que vergonha, irmão. Vocês deviam estar assistindo esse vídeo aqui dessa menina, vocês deviam estar com vergonha do que vocês fazem, do que vocês falam. De usar a foto do Sasuke. Vocês deviam estar com vergonha. Vocês aí que são gordos, que são magros, que tá chorando por causa de bruxinha, vocês têm que ter vergonha. Difícil é lidar com isso aqui, ó. Doença, irmão. Ainda mais no intestino. Vocês que não acordam pra vida, não. Enquanto isso, esse arrombado do Joga Difícil falando que tem Bankai. Tem?
Tem a Bancai, sim. Você vai ver o ban que você vai tomar. E onde você vai cair. No meio do Sheol. Eu errei, falei em fevereiro, né? Março. Como eu disse, né? Minha memória é de peixe. Bom, aqui. Eu tive... Aqui tá escrito que eu tinha cerca de 50 a 70 unidades de pólipos. Valeu, Rayane, namorada do Nai. Tamo junto. E o que são pólipos? O que é a doença que eu tenho? Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês a imagem de um pólipo. Aqui. Esse aqui é um pólipo. Esse aqui eram pólipos que tinham. Aqui tem alguns. Aqui tem alguns. Eu tinha de 50 a 70 pólipos. Aqui não... Aqui. Alguns aqui. Esse aqui dá pra ver certinho. É um pólipo. Parece uma verruguinha. Né? É uma verruguinha que se transforma em câncer. Basicamente, o que é a PAF? Polipose adenomatosa familiar. É uma doença genética. Tá? É causada pela mutação do gene APC. O que é o gene APC? Todo mundo tem esse gene, tá? Não significa que se você tem esse gene, você tem doença, não. Esse é um gene que tem todo mundo. Só que em mim, esse gene tem uma mutação. Ou seja, esse gene tá... Ele tá diferente. ele tá de uma forma diferente. Ele trata meu corpo... Meu corpo, ele é diferenciado. Basicamente, você tem esse gene chamado Adenomatous polyposis coli. E é basicamente esse gene numa pessoa que não tem essa condição. Esse gene trabalha como supressor de tumor. O que significa que ele é um supressor de tumor? Significa que ele evita que os pólipos apareçam nos seus órgãos. Ele serve como isso. Ele evita que pólipos adenomatosos cresçam nos seus órgãos. Porém, eu tenho mutação. E o que isso ocorre? Em vez dele fazer que esses pólipos não apareçam nos meus órgãos, ele faz o contrário. Ele quer que meu corpo tenha tumor. E isso tá escrito no meu DNA. Meu DNA está escrito assim. Tem essa mutação. E essa mutação quer que eu... Xanão, por favor, vê o pix que eu mandei aí. Sim, ô Xan 7337. Eu vou correndo ver o seu pix, porque com certeza o seu relato de fracasso com a bruxinha é muito mais importante do que a menina que tem uma doença grave no intestino. Claro. Por que você não guarda o cincão do donate aí pra mandar pra vaquinha da menina aqui, hein? Eu tenho um tumor. Essa mutação faz de tudo pra eu criar tumor, porque é como se meu corpo mesmo achasse que isso é o natural. Pô, porque é uma coisa do meu DNA, né? Muita gente acha que minha doença é autoimune, né? Porque é meio que meu corpo... Como se meu corpo estivesse se atacando, mas meu corpo não sabe que ele tá se atacando. Meu corpo não sabe que ele está tentando se matar. Bizarro, né? Ele tá criando um tumor. E o que acontece? Essa doença não afeta só o intestino grosso, tá? Essa doença afeta na boca até o ânus, pode causar tumor na cabeça, pode causar coisa nos olhos, no fígado, pâncreas e em vários outros órgãos, né? Tem uma porcentagem lá de cada chance de câncer. E esse gene APC, a gente acredita que meu irmão teve essa mutação, só que não necessariamente a PAF, porque a PAF não causa leucemia, mas que a minha avó paterna provavelmente tinha, porque ela teve câncer de estômago. Esse câncer de estômago é causado pela PAF. Então, basicamente, todos esses cânceres que tiveram na minha família foi por causa dessa mutação. E a PAF, ela causa outros tipos de doenças. Certo. Então, ela tem um problema genético, a família dela já tem relatos da doença. Deu pra entender que o problema dela é grave. Vou pular aqui pro minuto 42. Vocês falaram que é... O Atos falou que é no minuto 42 que ela especifica melhor aí. Então, sempre falei pra galera, olha, não importa se eu conseguisse todo o dinheiro, se eu conseguisse, eu ainda ia continuar na internet. Porque eu sempre usei a internet de um refúgio meu. E contei sobre o que eu tava passando no Twitter e no Instagram, e comecei a documentar tudo. Só que agora eu quero fazer vários conteúdos diversos. Eu faço live de jogos, eu faço um TikTok só pra coisas de tecnologias, a galera, essas coisas aqui que vocês estão vendo, meu microfone, tudo eu ganhei, sabe? Não foram coisas que eu consegui pagar, foram coisas que as pessoas me enviaram e falaram, olha, eu sei o que você tá passando e eu espero que você continue fazendo. Então eles estão me tentando ajudar, que é isso que eu vou ter que fazer, porque eu não tenho outra opção, eu não consigo trabalhar no CLT. Eu sou uma pessoa portadora de deficiência, que tem uma nutrição severa, mas eu tive meu intestino grosso. Mas eu preciso... Os médicos querem tirar meu estômago. Porém, eles sabem que se tirarem, eu não... Já era pra mim. E a doença já evoluiu no meu estômago. Então é uma coisa que está chegando uma hora que eu vou ter que passar por isso. Só que eu não quero. Então eu tô tentando de todas as forças pra eu continuar a minha vida. Pra eu continuar aqui. Eu não quero que os meus pais enterrem outro filho. Eu temo pela minha vida de... Eu não quero. Eu quero lutar. Entende? E o que eu posso fazer agora é trabalhar com a internet. Eu queria, quem sabe, mais pra frente, quando se a doença me dá uma trégua, eu consiga fazer uma faculdade. Mas agora é a internet.
E eu tô tentando me esforçar, sabe? Eu tô tentando fazer conteúdos variados, eu falo sobre a minha doença, também desenho, eu também tento fazer conteúdo tech. E eu só queria uma rede de apoio na internet porque eu preciso manter a minha vida. Do meu pai, eu preciso de ajuda. Talvez pra vocês, esse vídeo é só um vídeo, mas pra mim é a chance de mudar tudo. Eu só peço ajuda. Ninguém vai morrer, não. Pode ficar cegada, vai dar tudo certo. Mas vai conseguir arrecadar a grana aí. Se você consegue compartilhar esse vídeo pra chegar em mais pessoas. Porque eu estou sendo sincera, eu estou falando, tô abrindo meu coração. Por favor, me ajuda. Eu já agradeço vocês por terem escutado até aqui. Provavelmente eu não falei tudo, né? Tudo que eu passei, mas... de tudo que eu passei já na minha vida, eu tive que usar sonda, usei cadeira de rodas por um tempo. E agora eu estou com a minha saúde um pouco melhor. Mas eu tenho o risco de voltar a ter que usar tudo isso. A ter que passar por internações e tudo mais. Mas eu tô lutando pela minha vida. E eu queria que minhas preocupações agora fossem uma faculdade, ou postar coisas bonitinhas, dia a dia, daily blog. Ela só queria ter todas as preocupações que todos os patéticos escalifados modernos têm e reclamam todo santo dia. E não fazem porra nenhuma a não ser chorarem. Pois é, né? É que nem eu falo sempre. Ninguém sabe o que é problema real até aparecer um problema real. Todo mundo quer inventar problema. Inclusive onde não tem. Até a hora que vem o problema de verdade. Aí... Sendo uma garotinha de 22 anos. Mas agora eu sou apenas uma paciente. Que luta contra uma doença. Que tem os pais que batalham muito. E que precisam de uma chance. E eu preciso de uma chance pra continuar vivendo. E eu quero que vocês me deem uma chance. Vai de fazer continuar. conteúdo na internet e conseguir. Não é a gente que vai dar uma chance, não. É o Criador. É ele que tá acima de tudo. Pode confiar nele. O que tiver que ser, vai ser. Fica tranquila que já tá tudo certo já. Pode confiar no Prime. Me manter com isso. Porque eu gosto de fazer isso. Não é uma coisa que... eu estou doente agora. Eu sempre fiz conteúdo. Desde quando eu fazia artes. Desde antes. Não, inclusive fez bem de compartilhar isso daí. Primeiro que tem que ter coragem pra fazer isso também. Não é fácil expor um relato pessoal desse, uma doença dessa, e postar isso na internet. Ainda mais no mundo que é hoje, em dia. Como as pessoas são más, imbecis, patéticas e tal, né? O ser humano totalmente... Antes do meu diagnóstico, fazia um conteúdo. Não era só agora que mudou as coisas. Só que eu tento fazer outros conteúdos. Esse vídeo eu fiz de coração. Não fiz um roteiro, na verdade eu só anotei alguns pontos aqui. Por isso que às vezes eu estou olhando pra esse lado. Que eu anotei algumas coisas pra eu não esquecer. Mas, de resto, eu fiz de coração. É um bate-papo. E me perdoem pelo tamanho. Porém, foi necessário ter falado sobre isso. Eu espero que esse vídeo atinja mais pessoas. E que... Vai atingir sim, ó. Vamos lá então, rapaziada. Primeiro de tudo, quero que vocês inscrevam-se no canal dela. Deixe assinado, ativado o sininho aqui, ó. Dá sub lá, sei lá. Fortalece lá o canal da menina, que ela posta lá os vídeos, né? Ela tem vídeo aqui, ela deve ter Twitter também. Ela tem aqui os links dela, ó, tá? Inclusive, recomendo que ela comece a fazer live. Deveria fazer live, fazendo umas coisas que ela gosta. A menina se comunica bem. Falar um pouco mais da sua vida. Eu posso dar um gank na live dela e fortalecer aí. A galera vai assistir, com certeza. Ô, louco. Caramba, velho. A menina desenha pra caramba, hein? Puta que pariu, bicho. Olha. Tá parecendo a Raichu. Ah, tá. Esse aqui é o Insta dela, caramba. Um Insta é dos trampos dela, dos desenhos dela. O outro é o dela. Eu olhei e já vi essa daqui e falei, ô louco, mas que é isso? Ah, ela gravou um vídeo pedindo ajuda a... Como ela chama essa... A Beisola? Que bom, fez uma pra Deus ver, hein? Essa aqui é a vaquinha, ó. E graças a Deus ela já arrecadou 69 mil. Ora, tem 1.300 apoiadores. A meta é 80 mil. Só vamos. Só vamos. A Beisola com certeza fez a boa. Deve ter ajudado muito aquela publi dela ali. Com certeza. Porque essas meninas aí, querendo ou não, por mais que o conteúdo que elas façam seja aquilo lá, mas envolve muitas pessoas, né? Eu acredito que muitas pessoas devem ter ajudado, né?
Fez a boa. Vou fazer uma doação aqui.